Boa noite, minhas irmãs. Tudo bem com vocês? Quem está feliz de estar aqui? Eu estou muito feliz sempre. Eu amo estar com vocês. Eu amo esse momento que o Senhor prepara para nós todos os meses. Eu amo servir a Igreja de Jesus compartilhando a palavra. Eu vou gravar vocês. Vocês fingem que estão felizes. Vou para um stories. Nós estamos encerrando a série de sermões, né? Colocando ordem na casa. Eu quero saber quem de vocês está feliz com o encerramento da série de sermões. Quem foi abençoada com a nossa série de sermões, colocando ordem na casa? Amém. Avisar a todo mundo que está vendo aí, ó. Toda essa mulherada foi abençoada. E você pode ser também, só acessar o link da bio. Ui, olha como ela tá. Te mete. Irmãs, é uma alegria tremenda poder encerrar uma série de sermões. É um privilégio. Talvez a gente não tenha nem percebido, mas a bondade de Deus nos conduziu, né? Às vezes a gente atribui ao acaso as coisas. E não existe acaso. Existe sim um Deus soberano, que é bondoso. E esse Deus, Ele escreveu todos os dias da nossa vida. Nunca as coisas acontecem por acaso. É sempre a bondosa mão de Deus nos conduzindo, mesmo quando nós não percebemos. Eu queria que você aplaudisse a Jesus em gratidão, porque Ele preparou esse momento para você. Amém. Nós fizemos uma série de sermões. O Senhor tocou no início do ano, acho que foi no início do ano, do outro ano, no início de 2025, no meu coração, sobre nós arrumarmos a nossa casa, né? E nós somos o templo do Espírito, nós somos uma casa para o Senhor. Vamos recapitular, vamos ver se a gente lembra. A gente começou com o alicerce da casa, né? Uma vida alicerçada em Cristo, sabendo quem Deus é, para saber quem eu sou. Uma identidade em Cristo, para que a nossa casa esteja firme na rocha, né? Que é Jesus. Aí depois nós fomos para a fachada da casa, onde todo mundo apanhou geral. Falamos sobre autocuidado, falamos sobre beleza para a glória de Deus, falamos sobre saúde da mulher. Foi uma bênção. Eu já recebi testemunhos de irmãs que me falaram que aquela pregação foi um ponto de virada na sua vida e isso me alegrou muito. Só para ver se não é tiro. Depois nós fomos para a sala de estar e nós falamos sobre relacionamentos. E nós sabemos que os relacionamentos, eles moldam muitas vezes quem nós somos, né? Eles podem nos fazer bem ou nos fazer mal. E a importância de termos relacionamentos sábios. Aí, então, nós fomos para a cozinha. Falamos sobre aconchego, falamos sobre deixar o nosso lar bonito, sobre sermos intencionais no nosso dia a dia, fazermos as coisas com graça e sentirmos a graça de Deus através das nossas demandas diárias. Depois, então, nós tivemos o privilégio de receber a Gisele e ela foi maravilhosa, falando para nós sobre o quarto dos filhos, falou de uma forma graciosa conosco. Mês passado, nós entramos no quarto do casal, falamos sobre relacionamento homem-mulher, cumplicidade, intimidade, sobre como alicerçar o nosso casamento, como é fundamental um casamento saudável, um casamento firme em Cristo, com o propósito real do que é o casamento, que é o marido representa Cristo e ama a sua esposa como Cristo ama a igreja, se entregou por ela, né? E a esposa, ela ama e se submete ao seu marido, como a igreja responde a esse amor de Cristo. E hoje nós vamos encerrar e nós vamos para o sótão da casa. E estaremos encerrando a nossa série de sermões. O sótão da casa. O que fica no sótão? Bagunça. Na maioria das vezes. É onde nós guardamos coisas antigas, onde nós guardamos muitas vezes coisas que nos trazem lembranças, memórias, coisas esquecidas muitas vezes, que ficam só lá, guardadinhas. E geralmente, muita bagunça acumulada.
O sótão da casa, ele me remete a tudo que nós guardamos às 7 chaves. Ninguém fica mostrando o sótão da casa para todo mundo, porque não é confortável, né? O sótão é a gente guarda as coisinhas que só nós queremos saber. São muito íntimas, são muito profundas. Alguns sótãos são iluminados, outros são escuros. Tem coisa ruim guardada, tem bagunça acumulada, tem coisa que a gente não quer mexer. Às vezes, o sótão tem tanta coisa que a gente nem quer entrar ali. A gente só fecha a porta, coloca um cadeado e deu. Porque nem sempre no sótão da casa as memórias que estão lá guardadas são boas. Aquilo que nós guardamos no sótão da nossa casa e a forma com que lidamos com essas memórias, com essas lembranças, com esses pensamentos, define o tipo de pessoa que seremos. Intencionalmente, no dia a dia, a gente quase não lembra disso, mas isso é fato. As memórias que você tem, a forma com que você foi criado, as experiências ruins ou boas com as pessoas que passaram pela tua vida, pela tua infância, te tornaram o que tu é hoje. E a forma com que tu reage às situações da tua vida hoje. E o nosso desafio é entender a guerra que nós estamos enfrentando. Por quê? Porque o mundo, porque a nossa carne, porque o pecado e o diabo, eles tentam dominar a nossa mente. E apenas uma coisa nos livrará de sermos escravizados: uma cosmovisão bíblica. O que é a cosmovisão? É a forma com que tu enxerga o mundo. Quando ela é bíblica, qualquer coisa que aconteça na tua vida, tu vai enxergar, coloca um óculos, o óculos das Escrituras, e tu tem que discernir de acordo com a luz da Bíblia. E embora você talvez não lembre, mas a Bíblia tem resposta para tudo, para as mínimas questões do nosso dia a dia, da nossa vida, dos nossos traumas, das nossas alegrias, das nossas expectativas, das nossas tristezas e das nossas dores. Vamos abrir a nossa Bíblia? Filipenses, no capítulo 4, verso 8, diz assim, e esse é o texto base que nós iremos meditar hoje. Quando eu pensei no sótão, foi o primeiro texto que veio ao meu coração. Diz assim: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama. Se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o pensamento de vocês. Como está o teu sótão? O que tem ocupado os teus pensamentos no dia a dia? Não agora que você está sentado aqui, está ouvindo a palavra de Deus, está num ambiente propício, um monte de mulher cristã, um lugar seguro, aconchegante, mas lá no teu lar, no dia a dia, lá no teu trabalho, na correria, respondendo às pessoas, atendendo demandas, lá na faculdade, lá na escola, com os teus amigos, na tua família, onde talvez você não está sempre alerta, sempre agindo intencionalmente, mas reagindo às situações que você se encontra. Quais os tipos de pensamento que você tem cultivado? Se passasse aqui no telão os pensamentos, teus últimos 5 pensamentos da semana, eles seriam louváveis? Seriam pensamentos puros, justos, verdadeiros? Ou você teria que sair correndo envergonhada? Porque são pensamentos impuros, pensamentos de morte, pensamentos de falácia, pensamentos de acordo com o que o mundo ensina. A sua mente, ela é limpa e clara, guiada pela luz da palavra, ou você permite que a bagunça tome conta de vez em quando? Às vezes, na casa, pelo menos na minha, é assim. Eu limpo, mas tem um dia que eu não dei conta, e naquele único dia, basta para virar uma bagunça.
E na nossa mente, às vezes, é assim, né? Tu lidera, tu prega para ti mesmo, tu discerne, tá vigiando, ativa. Mas quando dá uma brechinha do nada, vem aquele pensamento e já faz uma bagunça. Tu já te sente mal, tu já fica mal emocionalmente, ninguém te ama, ninguém presta, Deus não te quer, tu nunca vai mudar. Já vira no momentos de TPM, então, vira aquela loucura. Basta uma brechinha para o sótão ficar bagunçado. O que bagunça o sótão? Vamos lá? Vamos entrar. Para descobrir, na maioria das vezes, o que tem bagunçado o sótão das pessoas. O que bagunça o teu sótão? Primeiro, as tentações. 2 Coríntios, no capítulo 10, até o versículo 3 ao 5, diz assim, ó. Porque as armas da nossa luta não são carnais, mas poderosas em Deus, para destruir fortalezas, destruirmos raciocínios falaciosos, pensamentos mentirosos, e toda arrogância que se levanta contra o conhecimento de Deus. E levamos cativo, levamos preso, levamos até Deus todo o pensamento à obediência de Cristo. Por que o primeiro ponto do nosso sermão sobre a bagunça do nosso sótão é a tentação? Porque todo o pecado, a gente acha que o cara caiu em adultério porque ele viu uma mulher bonita e papum, aconteceu. Não é assim. A gente acha que a mulher se desviou da igreja, que ela saiu, porque simplesmente ela acordou num dia bem bela, decidiu que não ama mais Jesus, que na igreja não presta e vou me desviar. Não é assim. A gente acha que a cobiça é uma coisa que é no estalar de dedos, e não é assim. Todo o pecado que foi cometido, que chegou a vias de fato, ele começou primeiro aqui. Primeiro você viveu no seu pensamento. E você não lutou contra esse pensamento. Você não pregou para si mesmo. Você não discerniu esse pensamento. O pecado, antes de ser consumado, ele morou na tua imaginação. Seja qual for o pecado. Você olha, faz que nem a Eva. Pensa que seria bom. Você cobiça e então você peca. E qual é a grande questão? A grande questão é que nós não desconfiamos de nós mesmas. A gente olha a pessoa que caiu e o que a Bíblia fala? Aquele que está em pé, cuide para que não caia. Porque todos nós, a Bíblia fala que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Você está sujeita a cair. Você é carne. Você foi feita em pecado. Mas você não desconfia de que o pecado pode bater na porta do teu coração e você abrir. E aí você vai indo aos pouquinhos, um passinho de cada vez em direção ao pecado. E não luta contra. Sabe por quê? Porque a gente acha que quando ele está só aqui, não tem problema. A cobiça, cobiçar os bens do próximo, cobiçar o marido da próxima, cobiçar a vida da tua amiga, a pornografia, um soft porn, uma imagem, um filme, uma novela. Não tem um homem e uma mulher nu, eles estão apenas insinuando uma cena de sexo. Vai aos pouquinhos. Aí no outro dia, tu vê outra cena. Até que no final, aquilo já não te basta mais. A tua intolerância, ela vai diminuindo. Existem várias séries, por exemplo, que elas começam com cenas românticas, como cenas de época. E tu vai vendo, porque é bonito um vestido de época, porque é bonito um romance, porque é bonito uma palavra. Quando tu vê, os dois estão lá se pegando, se despindo, e tu continua olhando, porque a tua tolerância foi aumentando a esse tipo de coisa. E aí tu vem e me diz, não, mas eu não tenho problema com isso. Então tu tem um problema sério de mentira. Tu mente para ti mesma. Sabe por que tu pode ver, por exemplo, um filme de tiroteio, um filme de luta, um filme... Aquele filme que eu odeio, como é o nome? Velozes e Furiosos. Odeio! Gente, é muito assim, é muito bizarro. Nunca que um cara vai sair voando do carro para salvar a mulher dele. Mas tu pode ver. Por quê? Porque aquilo é fantasia. Porque aquilo não existe. Porque aquele tiro não é de verdade. Porque aquela briga não é de verdade. Mas quando tu vê dois corpos nus, aquilo é verdade. Aquilo já não é mais uma mentira. E isso vai te enredando. E a pornografia, a gente pensa ou pensava que era problema de homem, mas não é verdade.
Mulheres têm problema com pornografia. Mulheres não só consumem pornografia, elas geram pornografia e elas não falam sobre isso. Por vergonha, por tabu, por achar que não, que elas são isentas. E aí, isso vai tomando conta dos nossos pensamentos. A luxúria, a mulher que tem olhos e lábios e postura e um andar libidinoso, um olhar sensual, que ela não reserva aquilo só para o seu marido. Ela não começa de um dia, da noite para o dia, do dia para a noite. Ela começa aos pouquinhos. Ela começa quando tu te olha no espelho e tu não te acha sexy o suficiente para sair com aquela roupa. Tu não acha que tem pele à mostra demais. Tu sempre tem que ter uma rachadura a mais. Sempre tem que ter uma coisinha a mais. Tu tem que te sentir sensual para te achar bonita. Tem problema ser sensual? Não tem, desde que tu seja extremamente sensual para o teu marido. O problema é quando tu não faz nada em casa, mas quer chamar atenção na rua. Sabe aonde começa a luxúria? Ela começa aqui. Antes tu te imaginou e então tu consumou. O adultério é assim. A mentira é assim. Primeiro tu imagina uma mentira, depois tu conta. E a mentira, por menor que seja, e talvez tu minta bem, e tu acha que tu para quando tu quiser. A mentira é algo viciante. E eu já convivi com pessoas que elas mentiam tanto que elas acreditavam na própria mentira e às vezes ela mentia sem precisar, porque a mentira ela vai te escravizando e é um passinho de cada vez, até que tu não consegue mais viver sem ela. Mas antes ela começou no teu pensamento. A desavença começa no pensamento. Olhar para aquela irmã, olhar para aquela amiga e discutir. Parece mentira isso, né? Mas existe. Discutir, brigar mentalmente com a irmã da igreja, com a amiga, que ela nem sabe o que tu está pensando dela. Quem já nunca discutiu e fez as pazes ainda? Tem gente que é tão louca que ela briga com a fulana e ela faz as pazes, só aqui, ó. E a fulana lá, de inocente. Tudo isso começa no teu pensamento. E umas mentiras, 4 mentiras que o diabo quer que você acredite sobre as tentações. Primeiro, só um pouquinho não faz mal. Faz. Porque tu começa com um pouquinho. Mas tudo é um escalonamento. Nada, o ser humano, ele vai se acostumando com as coisas. É que nem remédio. Tu toma a mesma dose de um remédio. Chega uma hora que aquele remédio, a dose tem que ser aumentada quando tu faz um tratamento contínuo. Por quê? Porque teu organismo se acostumou. O pecado é assim também. Tu faz. Aí tu te acostuma, aí tu aumenta um pouquinho. Um pouquinho faz mal, sim. É que a gente se acostumou com pequenos pecadinhos. A gente se acostumou em nos reunirmos, nos chamarmos de cristãos e conviver com alguns pecados, tipo fofoca, mentira, desavença, inveja. Segunda mentira que o diabo quer que você acredite. Eu posso parar quando eu quiser. É muito mentira. Quando nós nos tornamos escravos. Um escravo, ele tem condição de se autolibertar? Não. Todo escravo precisa de um libertador. E é isso que o pecado faz conosco. O pecado nos escraviza. Você não vence sozinha. Que é, terceiro ponto, eu venço isso sozinha. Ninguém vence o pecado sozinha. Ninguém vence o pecado sem ajuda. Todos nós, que somos ovelhas, fomos feitos para viver em rebanho, em bando, juntos. Porque a ovelha é um bichinho ingênuo. Ela sai caminhando sozinha por aí. E se ela se distanciar do pastor, ela se enrosca num arbusto. Um lobo pega, ela cai do penhasco. E você é assim. Você acha que pode viver uma vida autônoma, longe de Cristo, longe da palavra, longe da comunhão da igreja, longe dos cultos, longe dos grupos de comunhão, longe da liderança. Você acha que vence sozinha, mas o final de tudo isso é morte. Quarto e último, se eu confessar, eu vou me expor e as pessoas vão pensar mal de mim. E essa é a mentira que o diabo usa para escravizar todas as pessoas que já caíram no pecado. No momento em que tu cultivou esse pensamento e que ele ultrapassou a barreira da imaginação e tu cometeu o pecado, a próxima mentira que vai vir na tua mente é: eu não preciso confessar.
Eu posso vencer isso sozinha, eu posso administrar isso e não vai dar nada. Por que eu vou me expor à toa? As pessoas vão pensar mal de mim. E aí é que o diabo te aprisiona no pecado. A Bíblia fala que quem confessa, quem abandona o seu pecado, confessa e abandona, alcança misericórdia, alcança perdão. Se algo tem te escravizado, se algum pensamento tem te atormentado, ou talvez você já tenha cedido a esse pensamento, confesse. Peça ajuda de uma irmã mais sábia, peça ajuda de uma irmã mais velha, peça ajuda da liderança. No meio da igreja, no seio da igreja, existe perdão, existe misericórdia, existe graça, existe uma nova vida. Como diz o pastor Jack, o mundo tolera tudo, mas não perdoa nada. Nós não toleramos o pecado, mas nós perdoamos tudo, porque primeiro Jesus nos perdoou. Algumas verdades irrefutáveis. 1. Quem confessa e abandona, alcança perdão. 2. Você começa aos poucos, mas acaba escravizado. 3. Quem não duvida de si mesmo, se torna um alvo fácil. Não pense muito bem de si mesmo. Não pense que você pode brincar com o pecado. Não pense que você pode voltar a antigos hábitos antes de sua conversão e não voltar. A Bíblia fala que o cão volta ao vômito, porque isso existe. Porque uma vez que você caiu, você está sujeito a cair sempre. Você tem uma natureza pecaminosa, não duvide disso. 4. O seu pecado, ele não afeta só você. Seu pecado afeta você, a sua família e a igreja, porque nós somos um corpo. Quem está pecando, às vezes a pessoa na sua soberba diz, isso só diz respeito a mim. Ninguém tem que ver com isso. Você afeta todos nós, porque nós somos um corpo. E quando um membro do corpo está doente, todo o corpo sente, todo o corpo dói. Martinho Lutero dizia isso sobre os pensamentos. Eu não posso impedir os pássaros de voar sobre a minha cabeça, mas eu posso impedi-los de fazer um ninho. O que é que você tem que fazer contra as tentações? Impedi-las de fazer um ninho. Não aconchegar. O problema é que o pecado, ele é envolvente. Ele traz uma promessa de que você será feliz, uma promessa de que será diferente, uma promessa de que será melhor do que o jeito atual que você está. E aí você faz um ninho e aconchega o pecado. O pecado, a tentação, ela sempre vai vir. O pensamento pecaminoso, ele sempre vai vir enquanto você estiver aqui na terra. O que você não pode fazer é fazer um ninho para o seu pecado. A minha filha mais velha, Isabel, ela vai fazer 7 anos. E do nada, às vezes a gente está brincando, conversando, e tu ouve ela assim, eu te repreendo, diabo, em nome de Jesus. A primeira vez eu me apavorei. O que foi, minha filha? Um pensamento ruim. É impossível que a minha filha de 6 anos saiba repreender o diabo e você não. Volta e meia, ela está brincando, conversando, comendo, e ela está repreendendo. Andando de carro, tu ouve, te repreendo, diabo, em nome de Jesus. Amém. Repreenda o diabo, repreenda. Não pode ser, você não pode ver o dia a dia como se o mundo espiritual não existisse. Existem setas, pensamentos que não são seus. Existem setas que o diabo coloca na nossa mente. Repreende em nome de Jesus. Qualquer dúvida, fala com a Isabel. Segunda coisa que bagunça o nosso sótão. Ansiedade, medo e depressão. A Bíblia diz em Filipenses, no capítulo 4, verso 6, não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus seus pedidos. 1 Pedro 5,7 diz, lancem sobre ele toda ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Mateus 6,34 diz, não se preocupem com o dia de amanhã. Hebreus 4,15 diz assim, porque não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Pelo contrário, ele foi tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. E aqui eu me atenho a esse ponto com muito temor. Por quê? Porque
Falar sobre a depressão dos outros, sobre a tristeza dos outros, sobre a ansiedade ou o medo alheio, pode parecer uma coisa muito fácil, mas só quem sente sabe o quanto aquilo é grande. E eu quero que vocês saibam que essa que vos fala já passou por todas essas coisas possíveis. Eu já tive depressão por causa de um trabalho, eu tive uma crise, que eu passei por um momento de injustiça muito grande no trabalho, e eu era novinha, ainda não sabia me impor diante das situações, e eu estava fazendo uma transação comercial, e eu simplesmente não aguentei mais a pressão, e eu comecei a chorar. E eu não consegui parar. E as pessoas que me conhecem sabem que eu não tenho facilidade de chorar, né? Estava conversando com a Vivi ali, minha filha nasceu, eu não chorei, eu casei, eu não chorei. Olha, é difícil, tenho muita dificuldade. Mas naquele dia eu comecei a chorar e eu não parei mais. E aí chamaram meu marido, porque eu não conseguia, estava descontrolada. O que o meu marido fez, né? Nunca viu a mulher dele chorando, levou no médico. Aí eu fiz tratamento, fiz terapia. Quando eu saí do serviço, aquilo passou. Era um caso bem pontual. Eu já tive depressão pós-parto, que foi uma questão hormonal. Os meus hormônios ficaram muito bagunçados e eu, inclusive, tomei antidepressivo por alguns meses. Quando a minha filha nasceu, eu acionei o modo louquinha e eu só conseguia cuidar dela com muito medo, com muita ansiedade. Eu tinha medo de ficar sozinha, eu tinha medo que ela não conseguisse mamar, eu tinha medo do mundo. Eu não comia, eu não sorria, eu não dormia, eu não fazia nada. Eu virei uma enfermeira, muito louca. E aí, quando teve um episódio que eu pensei assim, eu não posso ficar sozinha com essa criança, preciso de ajuda. Vou quebrar a minha mão, vou largar uma janela em cima da minha mão, vou quebrar a minha mão e eu sempre vou ter alguém comigo. Daí mas eu acho que esse pensamento não é normal. Daí fui lá, falei para o meu marido, amor, não estou bem, eu acho que eu não estou bem, eu pensei em quebrar a minha mão. Fomos na minha médica, que tinha feito meu parto, ela diagnosticou que eu estava com depressão pós-parto, eu recebi visita das irmãs, as irmãs iam lá, oravam comigo. Aí eu chorei. Aí teve uma vez até que eu estava no shopping, com a Isabel no carrinho, e eu com uma cara de nada, né? Porque eu ficava assim, sem alma, não sentia nada. A existência perdeu sentido. E uma mulher passou por mim, e eu creio que foi um anjo do Senhor. Eu não falei nada para ela. Ela me olhou para Isabel e ela disse assim, eu já tive depressão pós-parto. Foi a pior fase da minha vida. Hoje a minha filha tem 18 anos. Só queria te dizer que isso passa. Não deu tchau, foi embora. Aquilo me trouxe esperança. E hoje estou aqui para dizer que passou. E por vários momentos da vida, eu tive crises de melancolia. Uma tristeza profunda. E só quem sente sabe. Eu tenho a impressão, às vezes, que um tigre salta sobre mim e ele me agarra. Com uma força, uma tristeza sem sentido, sem fundamento, sem motivo externo. E eu passo muitos dias da minha vida lutando contra isso. E para a glória de Jesus, eu posso dizer que eu tenho vencido todas essas lutas. Não na força do meu braço, mas porque eu sei que em todos esses momentos eu estou sendo carregada pelo meu Senhor. Não existe nenhum momento da minha vida, e eu tenho 40 anos, sirvo a Jesus desde os 10, 30 anos caminhando com Jesus. Não existe um momento em que eu mais sinto a graça do meu Deus do que nesses dias, porque eu sei que não sou eu caminhando, eu sei que é Ele me carregando. Então, eu não quero que vocês pensem que eu estou falando de algo que eu não sei, de algo que eu não sinto, que eu não passei. Jesus, Ele é suficiente para tudo isso. Eu já perdi uma mãe, eu já perdi um filho, e para tudo isso, Jesus foi suficiente. O que eu trago aqui é uma palavra de esperança. É dizer que Jesus é bom, mesmo quando tudo parece ruim, mesmo quando você não tem condição. Sabe que por um momento eu pensei em trazer para vocês exercícios de respiração para quando dá crise de ansiedade. É muito bom, mas eu não trouxe. Sabe por quê?
Porque tem um monte de Reels na internet que você pode pesquisar. Se tu vai no chat GPT, ele te ensina. Eu trouxe algo ainda melhor. Eu trouxe uma palavra de esperança à luz da Bíblia. Você pode achar em qualquer vídeo da internet um exercício de respiração. Mas aqui comigo você vai ver alguém que já passou, alguém que passa e alguém que diz que com Jesus eu posso tudo, todas as coisas naquele que me fortalece. Amém? E eu vou trazer umas mentiras que quando você está passando pela crise da ansiedade, quando você está passando pelo medo do amanhã, quando você está passando pela tristeza que te agarrou sem nenhum pré-anúncio, o diabo ele tenta fazer com que você seja enganado. Primeiro, você nunca vai sair disso. Isso é mentira. Se você olhar para o lado, existem histórias que você aí não conhece, mas de pessoas que já passaram por esse vale e elas saíram. Não é só eu. Com certeza nós temos mais irmãs aqui. Isso é muito mentira. Segunda mentira, você é o único que passa por isso. Quantas vezes a gente não se abre com as pessoas ao nosso lado, com o marido, com a família, com os irmãos, porque tem vergonha, porque ninguém quer ser o que tem problema na história. Ninguém quer ser aquele que tem que ser cuidado. Eu não quero ser a mulher chata. Eu não quero ser aquela que puxa meu marido para baixo. Eu quero ser alto astral. Eu quero ser aquela alegre. Quantas vezes talvez você olhou para uma irmã alegre, espontânea, positiva, e até uma pontinha de inveja deu. Poxa, eu queria ser assim também. Eu queria não passar as madrugadas com medo do amanhã. Você não é o único que passa por isso. As nossas aflições, elas se repetem no corpo de Cristo. A Bíblia fala até de um profeta, que ele lutou contra os profetas de Baal, ele lutou contra o rei, ele desafiou a rainha, mas daí de repente ele se pôs cansado, triste, não queria comer. E aí perguntam para ele, o que aconteceu? Eles querem me matar, mataram todos os teus profetas e só eu fiquei. Elias se sentia assim. Ele achava que só ele estava sozinho no reino. E talvez você se sinta assim. Isto não é verdade. Existem ainda outros que não se dobraram diante de Baal. Essa foi a resposta. E o que o Senhor mandou ele fazer? Levanta e come. Não aceita isso. Levanta e come. Mesmo quando você não tem vontade. Levanta e come, porque não é aqui o nosso descanso. 3, terceira mentira. É melhor ficar sozinho. Na solidão, a gente não vence nada. A gente não vence a crise de ansiedade. A gente não vence o medo. A gente não vence a depressão. Eu perdi um bebezinho em 2018. Dia 29 de janeiro de 2018. Eu expeli o saco gestacional. Foi uma dor horrível. Tanto física quanto emocionalmente. Eu passei 3 anos da minha vida tentando regular os hormônios, porque eu tenho hipotireoidismo. E aí, quando eu consegui regular, eu engravidei. E eu estava muito feliz. Já tinha 32 anos. No dia que eu fui ver meu bebê pela primeira vez, que ele estaria com 11 semanas, eu tive um sangramento. E quando eu cheguei lá, não tinha mais o meu bebê. E eu chorei. E aqui na igreja sempre tem um monte de grávida, né? Glória a Deus por isso. E eu me lembro quando eu abri a porta, isso foi num sábado. Quando eu abri a porta da igreja no domingo, porque não importa a dor que você tem, a cura está sempre no meio da igreja. Eu perdi no sábado, no domingo eu fui no culto. Porque o meu Deus, Ele está além dos problemas, Ele está além das muralhas. O meu Deus merece ser louvado, honrado e cultuado todos os dias, principalmente nos meus piores dias. E eu abri a porta da igreja e dei de cara com umas 3 grávidas. E eu tinha barriga já, estava com quase 3 meses. E eu me lembro de ter pensado, eu só queria não ter essa barriga. E naquele culto leram o Salmo 18. E eu nunca mais me esqueci daquele salmo. E eu nunca cantei tão alto como eu cantei naquele dia. Porque aquele meu sofrimento foi um culto a Deus.
a forma com que tu passa pelo sofrimento pode ser um culto a Deus, pode encorajar os irmãos que estão contigo. E eu achava aos 32 anos de idade que eu nunca mais seria mãe. Para a glória de Deus, o Senhor foi misericordioso. Eu não merecia, mas ela me deu 2 filhinhas. Ele me deu 2 filhinhas. Quando eu olho para elas, sabe o que eu lembro? Que nós não estamos fadados a passar sempre pelas mesmas dores. O Senhor é Deus de coisas novas. Aquele mesmo Deus que me sustentou quando eu perdi o meu primeiro bebê, é o Deus que pode te sustentar. Não fique sozinho. Viva em comunhão. 4. As pessoas estariam melhor sem mim. Quem nunca pensou, no meio de uma crise, tendo que ser cuidada, sendo aquela que estraga o alto astral do rolê, aquela que estraga a vibe do grupo? Quem nunca pensou, se eu não tivesse aqui, ia estar todo mundo se divertindo. Se eu não tivesse essa crise, o meu marido não ia precisar cuidar de mim, ele estaria melhor. Eu não sou a mãe que meus filhos merecem. O meu marido ficaria melhor sem mim, o meu filho ficaria melhor sem mim, a minha igreja não sentiria a minha falta. Isso é mentira do diabo. O diabo, ele morre de inveja de você, porque você é a imagem do Criador, porque você é fruto do querer de Deus, porque você é alvo do amor de Deus. E por isso ele tenta que nós atentemos contra a nossa vida, que nós pensemos que nós não fazemos diferença, que nós não fazemos falta. Minha irmã, se você está viva, é porque Jesus tem um propósito na tua vida. Existe um caminho de boas obras que foi trilhado desde a eternidade para que você caminhasse neles. Você está aqui porque você faz parte do plano de Deus. A tua vida, ela é abençoadora, mais do que você pensa, para o teu marido, para os teus filhos, para as tuas amigas, para a tua igreja. 5. Quinta mentira que o diabo diz para você quando você está passando pela sua crise de ansiedade, de depressão. Isso não é uma guerra espiritual. Queridas, deixa eu esclarecer uma coisa para vocês. No mundo caído, existe dor. Depois do Éden, sempre existirá dor por causa do pecado. Nós podemos sofrer por causa do pecado original. Causas naturais nos trarão dores, nos trarão angústias, nos trarão tristezas. Nós podemos sofrer dores por causa do pecado do outro contra nós. Quantas de vocês, na infância, na adolescência e agora na vida adulta, não passaram por dores por causa de pessoas que deveriam estar te cuidando? Pessoas que tinham condição de te fazer o bem, te fizeram o mal. Talvez isso tenha afligido a sua vida. Talvez isso tenha te causado tristeza, ansiedade, medo, depressão. E existem também a questão física. Existem pessoas que têm um gatilho físico, que não é só psíquico, que não é só emocional. E essas pessoas, elas precisam também de ajuda metabólica, de ajuda com remédio. E aí alguém pode pensar, não, mas o meu caso é físico. O meu caso é emocional. Por exemplo, na questão que eu tive depressão pós-parto. Era uma questão hormonal. Eu tomei remédio, com o tempo os meus hormônios se estabilizaram e eu fiquei bem. Mas quem disse que porque é uma questão hormonal ou física, também não é espiritual? É sempre espiritual. É sempre uma guerra. Seja qual for o motivo do gatilho, é sempre uma opressão de Satanás. Ou vocês imaginem comigo, o diabo astuto como ele é. De repente, a Thalita está lá, ganhou um bebezinho, ia ser um momento lindo da vida dela, o bebê que ela tanto sonhou. Os hormônios se bagunçaram e ela ficou com depressão. Aí, nesse momento, o diabo vai usar de honra. Não, vamos dar uma trégua, né? Afinal de contas, a mulher recém teve um parto. Não vamos nos aproveitar dela. É claro que não. Ele se aproveita das nossas fraquezas, se aproveita dos nossos gatilhos. E ele vai usar de todas as artimanhas para nos oprimir, para nos fazer sofrer. Então, tenha isso em mente. Não importa a causa. É sempre uma guerra espiritual também.
Você vai orar, você vai jejuar, você vai clamar e você vai confiar, porque Jesus pode fazer um milagre na tua vida. Não importa se é com tratamento, não importa se é com uma terapia, não importa se é com remédio ou se é com oração. O nosso Deus, Ele faz coisas boas por nós. E a boa notícia é que todas seremos curadas. Todas. A resposta para Deus da cura é sempre sim. Quem não for curado aqui vai ser curado na eternidade. Amém? E a Bíblia fala, né? Infelizes somos nós, se nós esperarmos apenas as coisas neste mundo. Ah, Thalita, mas quer dizer que tu caminha assim e tudo bem se tu não for curado aqui? Tudo bem, porque eu confio em Jesus. Porque no céu, porque na eternidade não haverá aleijados, não haverá cegos, não haverá cancerígenos, não haverá aidéticos, mas também não haverá depressivos, não haverá ansiosos, não haverá medo do amanhã, porque a Bíblia fala que Ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima, e o próprio Deus iluminará, não precisará de sol, porque a glória do Senhor estará lá. Se o meu Senhor não me curar aqui, eu espero a eternidade, porque será para sempre, será pleno, será bom. Amém? Glória a Jesus. Aleluia. Algumas verdades que você deve imprimir. Não sei se você vai anotar, não sei se você vai colocar na parede, mas coloca aqui, ó, escreve, tatua na tábua do teu coração e diga isso para si mesma todos os dias. 1. As coisas que não estão nas nossas mãos, elas devem ficar nas mãos de Deus. A Bíblia fala, né, que nós não devemos andar preocupados com o dia de amanhã. Basta cada dia o seu mal. Quem é que pode tornar um fio de cabelo branco em preto? Tu tem poder sobre isso? Quem é que pode escrever com certeza o seu dia de amanhã? Tu tem poder sobre isso? Não tem. Então basta o dia de hoje. A ansiedade vem quando tu vive o dia de amanhã. E o dia de amanhã não te pertence. A ansiedade bate quando tu imagina um futuro. E sempre tu imagina um futuro onde Deus não está te cuidando, onde Deus não é bom, onde Deus não é suficiente. Quem é que para na madrugada, 2 da manhã e começa a imaginar? Nossa, que glória, que alegria. Meus filhos serão todos salvos, terão famílias felizes. Eu vou pegar os meus netos no colo. Nós iremos juntos para a igreja, louvaremos ao Senhor. Vamos andar com um carrão. Não teremos mais dificuldade financeira. Os meus boletos serão pagos e as minhas portas não vão ranger mais. Ninguém. Tu sempre te põe a pensar naquilo que é mal, naquilo que é ruim. O dia de amanhã não vai ser bom, o futuro é difícil. Tu sempre imagina um futuro onde Deus não é bom contigo. Então para de imaginar, porque tu não tem controle sobre o dia de amanhã. Ah, gente, mas é que eu também não tenho controle sobre meus pensamentos. É verdade, mas eu tenho uma solução para isso. Calma que eu já te digo. 2. Falar faz toda a diferença. Não sofra quieto. Não se preocupe em não ser a desagradável do grupo. Não pense em sofrer sozinho. Você não precisa sofrer sozinho. Você não precisa chorar sozinho. Você não precisa superar sozinho. No meio da igreja, no seio da igreja, existem pessoas dispostas a te ouvir. Dispostas a emprestar um ombro, nem que seja para chorar sozinho. Vai ter coisas... Me lembro da Carol, bem novinha. Eu perdi o bebê e tive que consolar ela. Te lembra, Carol? Chorava mais que eu. E eu dizia para ela, fica calma, vai passar. Vai ficar tudo bem. Aquele dia, a Carol não teve uma palavra para me dizer. E eu ainda tive que consolar. Mas eu tive um abraço dela, bem apertado. E aquilo foi reconfortante. Saber que ela sentia a minha dor, que ela se importava comigo e que ela ia orar por mim, já foi suficiente, Carol. Nem sempre a irmã que está do teu lado vai saber o que dizer. Existem coisas que ninguém vai entender.
Sabe por quê? Porque a depressão, a ansiedade, o medo que nos abate é que nem um batismo. Ruim, né? Mas é. Quem nunca teve, é que nem parto. Quem nunca teve um parto normal, nunca vai entender. É inexplicável. Alguém consegue explicar? Não tem, né? Gente, é inexplicável a dor de um parto. A gente tenta explicar, a gente diz e começa uma dor e aqui vai aumentando, e quando tu pensa que vai passar, dói mais. E a outra pessoa fica tentando imaginar. Mas se ela não passou por aquilo, ela não vai conseguir entender. A ansiedade, o medo, a depressão é assim. Quem nunca passou não consegue entender a real dimensão. Então, nem sempre tu vai encontrar uma palavra de sabedoria. Mas nem sempre é isso que tu precisa. Às vezes tu só precisa desabafar e ter alguém ali para te abraçar e orar contigo. A pessoa não precisa entender o que tu está passando. Ela não precisa saber. Ela não precisa conhecer os termos técnicos. Tu só precisa de um amigo que te empreste um ombro para tu não te sentir sozinho. Falar faz toda a diferença. 3. Cristo entende o peso dos pensamentos que ninguém vê ou entende. Que Deus maravilhoso. Esse mesmo Deus que diz, não andeis ansiosos pelo dia de amanhã. Esse mesmo Deus diz, lancem sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Esse mesmo Deus inspirou a palavra para dizer que nós temos um sumo sacerdote que se compadece de nós. E talvez você possa imaginar que você está orando sozinho e não tem ninguém para ouvir. Não, não é que Ele está ouvindo. Ele está no céu, o nosso Deus, que se fez homem, que morreu por nós. Ele está em carne no céu. E Ele intercede por nós dia e noite diante do trono de Deus. Você tem alguém para interceder por você. Ele entende. Não importa se teu marido entende, se a tua amiga entende. Talvez nem você entenda. Gente, tem vezes que eu tenho uma dor, uma angústia aqui no meu peito e parece que tem gente esmagando o órgão aqui em mim. Um órgão que eu nem tenho. Dói aqui. Eu não sei explicar. Mas Cristo entende o que eu estou passando. E Ele é o sumo sacerdote que intercede por nós. 4. Os dias que você se sentir incapaz de caminhar, guarda essa verdade. Lembra dela amanhã quando tu estiver sozinha. Esses dias serão aqueles que, quando você olhar para trás, vai perceber o seu Deus te carregando nos braços. Sabe aquele dia que está tudo tão ruim e que você pensa, meu Deus, eu não vou conseguir. Eu não tenho mais como. Daqui a um tempo, daqui a um ano, daqui a 2 anos, tu vai olhar e tu vai lembrar. Nossa, eu achei que não dava mais. E tu vai ver que Jesus te carregou. É nesses dias, porque o poder dele se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Cristo não precisa que você seja forte, porque Ele é forte por você. 5. O Senhor tem pensamentos de paz e não de mal. Repete comigo. O Senhor tem pensamentos de paz e não de mal. Mais uma vez, o Senhor tem pensamentos de paz e não de mal. Quando o medo assola o meu coração, eu lembro, o Senhor tem pensamentos de paz. Ele disse, Ele não mente, Ele não muda, Ele é bom, Ele é imutável. O mesmo Deus que inspirou as Escrituras é o Deus que diz para nós, eu, o Senhor, tenho pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejeis. Amém? 6. Deus é bom. E todo mundo aqui sabe que Deus é bom. Mas o que você não lembra em meio às suas crises é que Ele não é bom só para os outros. Ele é bom para você também. Deus é bom. E esse é um combo que resolve todos os problemas, aumenta a minha fé. E eu penso nisso intencionalmente. Deus é bom, Deus é soberano
E olha o melhor de tudo, Deus é imutável. Deus que foi bom, continuará sempre sendo bom. Este Deus bom não é um Deus incapaz. A bondade dele é soberana e ele pode agir em qualquer área, não há limite. E o melhor de tudo é que esse Deus não muda. Você pode confiar que ele foi bom no início dos tempos e que ele será sempre bom, eternamente bom. 7. A forma como você se sente não muda o que Deus sente por você. Às vezes a gente se questiona sobre salvação, sobre o amor de Deus, sobre se você é eleito ou não, se você vai conseguir ou não. Quando você está com medo, quando você está assustada, fragilizada, se sentindo débil, fraca, incapaz, no meio de uma crise, você talvez possa duvidar de que você ainda é salva, de que Deus ainda está com você, de que Deus ainda tem um plano. Alô? Não importa o que você sente. Deus não está preso às suas circunstâncias. Deus não está preso ao como você está se sentindo naquele dia. O que Ele sente por você é imutável, independente de como você está. A primeira pergunta do Catecismo de Heidelberg diz assim: qual é o seu único consolo na vida e na morte? Olha a resposta. A resposta é que eu não pertenço a mim mesmo, mas pertenço de corpo e alma, na vida e na morte, ao meu fiel Salvador Jesus Cristo. E eu me lembro que, na época que eu perdi o bebezinho, eu tive um aborto retido, né? Então eu fiquei uma semana ainda com um saco gestacional dentro de mim, sem expelir. E eu estava com dor no meu banheiro. E eu recitava sem parar. Eu não pertenço a mim, mas eu pertenço ao meu Deus, na vida e na morte. Eu não pertenço a mim, mas eu pertenço de corpo e alma, na vida e na morte, ao meu fiel Salvador Jesus Cristo. Não importa se eu vivo, não importa se eu morro. Eu pertenço a Deus na vida e na morte. Eu acho que Lutero que dizia, se eu encontrasse Jesus com uma espada no meio do caminho, eu ainda correria e me lançaria nos braços dele, porque eu confio no seu amor. Amém? Terceira coisa que bagunça o nosso sótão: provações e sofrimento. Tiago 1,3 diz assim: sabendo que a aprovação da fé que vocês têm produz perseverança. A crise do passado que você achava que não ia vencer foi o que te fortaleceu para passar as próximas. Verdades que você precisa meditar. O deserto, ele faz parte da vida do cristão, mas ele não é um local de moradia. O deserto é um local de passagem. Você pode estar passando por um momento árido, mas não é aí que você vai habitar. Não é aí que você vai construir uma casa. Você vai só passar. Esse deserto, ele vai trabalhar na sua vida. Ele vai trabalhar no teu caráter. Ele vai te tornar mais forte. Ele vai te santificar. Ele vai te aproximar de Deus. Ele vai te moldar de acordo com o caráter de Cristo. Mas você vai passar. E muitas vezes nós escolhemos fazer uma casa e morar no deserto. Quando eu falo, por exemplo, da perda do meu bebê, eu embargo a voz. Eu choro, às vezes. Doeu. Acho que foi uma das piores dores que eu já senti emocionalmente falando. Mas eu não vivo mais naquele lugar. Eu não vou viver a minha vida lamentando. Eu vou viver os meus dias encorajada com as coisas que Deus me deu, com as bênçãos que estão ao meu redor. Eu não vou viver presa naquele passado. Talvez você não saiba, mas eu sou órfã desde os 7 anos de idade. Eu perdi a minha mãe com 7 anos. Dos 4 aos 7, eu fui criada por
pelo pai, por tias, por avós, porque minha mãe adoeceu. Com 7 anos, ela faleceu. Dos 7 aos 9, eu me mudei, morei, acho que em 3 ou 4 casas diferentes. Morei com meu pai, morei com minha avó, morei com uma tia lá em São Luís, depois morei com meu pai de novo, depois morei com outra tia. 5 vezes, mudei 5 vezes, dos 7 aos 9. Aos 9, meu pai casou com uma mulher cristã, de coque, cantava no coral, diaconisa da igreja. E eu penso assim, comi o pão que o diabo amassou. Não foi o diabo. Comi o pão que a madrasta amassou, bem amassadinho. Eu tenho marcas nas minhas mãos de beliscão. Porque se eu colocasse o esfregão da pia no lugar errado, que era para botar em cima da torneira, e eu tinha o hábito, até hoje eu tenho o hábito de botar dobradinho assim, perto da cuba, ela me beliscava. Quando ela descobria que eu não gostava de comer alguma coisa, no outro dia aquilo estava no meu prato. Teve um dia que ela me fez tomar tanta água, um copo atrás do outro, um copo que todos os meus órgãos doía. E eu tinha só 10 anos, eu tinha 28 quilos. Com 12 anos, eu tinha 28 quilos. E meus órgãos começaram a doer, e eu caí no chão de tanta dor, e eu comecei a vomitar aquela água. E aí a filha dela intercedeu por mim, veio correndo, assustada, e disse: mãe, por favor, faz essa criança parar de tomar água, tu vai matar ela. Se não fosse a filha dela, provavelmente eu teria passado mal, poderia ter acontecido coisas piores. Eu acordava e ela não me chamava assim: oi, bom dia. Não, ela puxava as cobertas, gritava para eu já acordar assustada. A minha vida era um tormento e eu não queria contar para o meu pai. Meu pai tinha perdido a minha mãe morreu com 31 anos de idade e meu pai tinha 33. Eu vi meu pai nas esquinas, bebendo, para apagar a dor que ele estava sofrendo. De repente, meu pai casou, tinha o sonho de ter uma nova família. Eu não queria estragar isso. Eu ia para o colégio, eu voltava, eu não tinha mais alegria, não tinha vontade de brincar. Eu era uma criança sem infância. E aí, um dia eu estou num culto. Eu não era crente ainda. Meu pai começou a ir na igreja, meu pai se converteu, e eu não tinha me decidido por Jesus. Eu tinha 10 anos de idade. E um pregador se voltou para as crianças, e ele pregou numa linguagem que eu conseguia entender. E eu me lembro que ele falou de um amor incondicional, um amor que perdoa tudo, um amor que cobre tudo, um amor que nos envolve, que nos carrega. E eu me lembro com 10 anos de idade, quando ele falou sobre aquele amor, era tudo o que eu queria. E eu disse para Jesus: Jesus, eu quero o teu amor, eu quero o Senhor sobre mim. E eu tive uma convicção de pecado, e Jesus veio sobre mim como uma onda quente, envolvente, e eu senti aquele amor. E desde então a minha vida mudou. Não saí daquela casa, eu continuei sendo torturada, mas a minha vida mudou, porque eu estava além das circunstâncias. E eu comecei a orar, comecei a ler a Bíblia, comecei a ter experiências com Jesus. Aquela falta de amor, aquela maldade que eu tinha naquela casa, me fez eu me voltar para Jesus. E eu comecei a crescer em amor. E eu comecei a ver como o amor de Jesus me completava, e como Ele me supria, e como Ele me encorajava. E a minha vida nunca mais foi a mesma. E aí um dia, eu estava orando, pedindo para ir embora. Do nada, meu pai veio e disse: filha, o pai está te achando muito triste. Tu quer ir morar com a tua tia? Na hora, peguei todas as minhas coisas e fui-me embora. E nunca mais sofri. Tu pode olhar e pensar: nossa, que triste. É triste. Mas quando eu lembro daquilo, eu não estou mais naquele lugar. Eu não sou mais aquela criança indefesa. Eu não estou sofrendo. Sabe o que eu me lembro? Que todo esse sofrimento se convergiu para o meu bem. Que as maiores dores que eu passei lá, foi isso que me despertou para o amor de Jesus. Foi isso, foi porque eu não tinha onde brincar, não tinha um lugar seguro naquela casa, que eu me entoquei naquele quarto e eu li toda a Bíblia com 10 anos, porque eu não tinha mais nada para fazer. E aí eu conheci a palavra de Deus. E Jesus foi trabalhando na minha vida. Você não precisa olhar para as coisas que você passou
e sempre enxergar só a coisa ruim. Porque pior que seja a coisa, o nosso Deus, ele é tão bom e ele é tão tremendo que ele ressignifica sofrimento. Gente, parece estranho dizer, mas aquilo foi a maior bênção para mim. Eu deixei de ser uma criança mimada. Eu conheci Jesus. A vida não é perfeita com Jesus, mas ela é vida. Amém? Segunda verdade que você precisa saber sobre provações e sofrimento. Não há nada que aflija uma filha de Deus que não diga respeito a Ele. Se você tem um filho, eu tenho duas filhas, e de repente, a minha filha, ontem a Maria chorou, porque uma aranha dourada subiu no braço dela e ela tinha 8 patinhas. E ela foi para o quarto correndo, chorou desesperada. Eu vi que aquela aranha não picou ela. Eu vi que ela não estava em perigo. Mas eu acolhi ela nos braços. Aquilo importou para mim. Eu consolei ela. E eu sou uma mãe terrena, uma mãe imperfeita. Mas como aquilo afligiu ela, eu consolei, eu me importei. Aquilo teve importância para mim. Vocês acham que Deus, que é um pai perfeito, não se incomoda, não se importa com aquilo que te aflige? Não existe nada que venha afligir o teu coração que seja pequeno demais para Deus. Você pode entregar tudo a Deus em oração, qualquer área da tua vida, porque Ele é um pai perfeito. E Ele mesmo diz, se um pai terreno, um filho pede um pão, ele vai dar uma serpente? Quanto mais Deus. Então entrega as tuas dores, os teus medos, as tuas provações, o teu sofrimento em oração. O Senhor, Ele pode fazer algo por ti. 3. O sofrimento é uma das formas que Deus tem, não só de te santificar, mas também de te tornar mais amiga dEle. O sofrimento, ele trabalha na tua vida de maneira tal que se tu passar por ele com uma cosmovisão bíblica, isso vai te aproximar de Deus. Isso vai te tornar mais dependente de Deus. 4. Deus é bom, Deus é soberano, Deus é imutável. 5. A Bíblia fala, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que o amam e que foram chamados segundo a sua vontade. Existe alguém aqui que foi chamado pelo Senhor? Você foi escolhida? Você foi eleita? Então você pode ter certeza que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor. Mesmo que pareça que Deus não está sendo bom, Ele é sempre bom e Ele é o único que pode tirar do sofrimento e das provações coisas boas para que você se torne melhor, se torne mais semelhante a Ele. 6. Quando tudo perde o sentido, ainda podemos obedecer. Quando Jesus morreu, era sexta-feira, a crucificação foi na sexta-feira, ao entardecer já era sábado, o dia do descanso. E a Bíblia fala que as mulheres lamentaram e choraram, mas elas guardaram o sábado, porque aquilo era uma obediência. Mesmo que nada na tua vida pareça neste momento fazer sentido, mesmo que esteja muito difícil, a Bíblia é uma bússola e você pode obedecer. Você pode ter certeza que se você segui-la, você estará no caminho certo. Você não depende das suas emoções, você não depende do que você está sentindo e você não depende das circunstâncias. Apenas obedeça. Confie e obedeça. C.S. Lewis diz que o sofrimento é o megafone de Deus para esse mundo. O sofrimento, a provação, ele está aí para te lembrar que aqui não é o nosso descanso. Se esse mundo, com tudo de ruim que tem, já nos envolve, já é atraente do jeito que é, imagina se você nunca passasse por uma provação.
Muitas vezes o sofrimento é a forma de Deus gritar no teu ouvido: ei, estou aqui, eu sou o sentido verdadeiro das coisas, aqui não é o teu lar, existe ainda um lugar, um país celestial para onde nós vamos. Nós precisamos, a Carol adora quando eu falo isso. O que é, Carol? Ter uma mente transcendente. Nós temos que transcender o mundo aqui. Parece, a gente no dia a dia, né, a gente fica preso num lugar do tempo. Preso, a palavra é bem essa, preso. Acontece que o que os meus olhos, o que eu consigo captar com a minha mente, entender, é apenas um ponto na eternidade. Você consegue enxergar isso aqui. A eternidade tem tudo ainda. Existirão muitas coisas boas pela frente. E o futuro, minhas queridas, é sempre bom. Sempre bom. Ah, mas quer dizer que não vai acontecer nada de ruim? Quer dizer que não tem sofrimento? Quer dizer que todas nós ficaremos 100% bem? Não, não quer dizer isso. Quer dizer que de todas as coisas Deus tirará coisas boas. Quer dizer que para todas as coisas Jesus estará lá e que Ele será sempre suficiente. Amém? Então, bagunçamos bastante o sótão. Tristezas, dores, sofrimentos, traumas, lembranças ruins, depressão, ansiedade, nós estamos sujeitas a isso. Como é que nós vamos arrumar esse sótão? É isso que a gente precisa saber hoje, né? Para que nós estamos aqui para isso. Como organizar o sótão? Primeira coisa que eu quero falar para vocês é que o nosso cérebro, ele constrói caminhos, tá? Isso não sou eu que estou dizendo, eu li sobre isso. Constrói caminhos de tristeza, constrói caminhos de ansiedade. Imagina como se fosse um terreno com grama. Vocês já devem ter passado por isso. Uma mata fechada. Quando as pessoas passam sempre pelo mesmo caminho, não cria uma trilhazinha, os próximos que vêm, eles vão criar outros caminhos? Não, eles vão caminhar pela trilhazinha já existente. Assim é o nosso cérebro, ele constrói caminhos. Se você constrói sempre caminhos de tristeza, teu cérebro é confortável para ele andar sempre por esse caminho. Tu te habitua a esse sentimento. Se tu constrói sempre caminhos de cultivar coisas ruins, de cultivar medo, de cultivar ansiedade, de cultivar pensamentos de preocupação, o teu cérebro automaticamente ele vai seguir para esses caminhos. E é difícil não andar por ali. É viciante. Então tu tem que ativamente, quando vier o pensamento, tentar substituir esse pensamento, tentar criar outro caminho. Quando vier um pensamento ruim, tu vai tentar pensar em outra coisa boa. Pode ser a palavra de Deus, pode ser um filme bom, pode ser um livro bom, pode ser uma música boa, pode ser uma distração. Você vai distrair o seu cérebro e criar outros caminhos. Uma coisa que eu gosto de fazer é imaginar um futuro bom. Não pense, porque eu estou aqui falando, que eu sou... como se diz, me faltou a palavra. Que a pessoa não é atingida. Ilesa. Não pense que eu saio ilesa. Não pense que eu não recebo flechas. Não pense que eu nunca tenho medo, que eu nunca tenho ansiedade ou que eu não sofro com melancolia. Não. Apenas descobri que existem outros caminhos. Eu faço ativamente imaginar um futuro bom. Eu sou uma senhora de 40 anos. Tenho 2 filhas pequenas. As minhas filhas têm apenas 6 e 4 anos. Eu quero criar as minhas filhas até a vida adulta. Qual é o maior medo de uma mãe que já é uma senhora e tem as filhinhas pequenas? Não chegar até a fase adulta delas. O que eu faço? Eu dou lugar para esse medo? Aqui, diabo. Eu penso, Senhor, as minhas filhas vão casar. Prepara para elas um casamento lindo. Prepara para elas homens de Deus que te amem, que sirvam elas. Senhor, me deixa carregar meus netos no colo. Jesus, me ajuda a cuidar da minha filha quando ela estiver no puerpério. Começo a imaginar e orar, imaginar e orar. Só coisas boas. Eu não tenho domínio sobre o amanhã, mas eu não vou deixar o meu medo me dominar. Eu vou entregar ele para Jesus. Eu vou criar novos caminhos no meu cérebro. Então, a primeira coisa que você vai fazer é substituir pensamentos. Não existe a possibilidade de você estar pensando em algo ruim, de aquilo estar te atormentando e você simplesmente parar de pensar ou pensar em nada. A nossa mente ela não fica vazia.
E já diz o ditado, mente vazia é oficina do diabo. É mentira isso também, porque não, a mente nunca fica vazia. O diabo entra e faz a bagunça. Então, tu vai substituir. Veio um pensamento de medo, veio um pensamento de tristeza, veio um pensamento de ansiedade, você vai pensar em outra coisa. É difícil? É difícil. Mas nas primeiras vezes vai ser mais difícil. E quando tu criar aquele atalho naquele caminho, vai ficar mais fácil. Porque tu já vai saber o mecanismo, como funciona. Substitui. Veio a tentação, estou me sentindo tentada no meu pensamento. Levanta de onde tu está, te movimenta, muda de lugar geograficamente. Pega um livro, pega uma música que tu goste, coloca uma série que tu já viu e que é divertida, liga para uma amiga, faz outra coisa. Troca aquilo que tu está pensando por outro pensamento. Não, tu não vai ficar tentando não pensar. Quer ver? Não pensem agora num elefante cor-de-rosa. Tem como? Não. Para tu não pensar num elefante cor-de-rosa, tu tem que substituir o pensamento do elefante cor-de-rosa por outro elefante cor-de-rosa. E agora todo mundo está pensando em elefantes cor-de-rosa. Vocês entenderam como é que funciona? Substitua teus pensamentos. 2. Cultive gratidão. Agradeça intencionalmente por cada vitória. Não é possível que na sua vida, ao teu redor, se você olhar para o lado, para a sua casa, para a sua família, você nunca tenha ganhado nada de bom de Deus? Nunca ganhou nada bom de Deus? Não tem nada por que agradecer? Não tem filho, não tem marido, não tem saúde, não tem carro, não tem casa, não tem comida, não tem arroz e feijão, não tem igreja. Não tem nada disso. Pelo menos uma dessas coisas tu tem. Agradeça por isso. Cultive a gratidão. A ingratidão é um solo fértil para o pecado. Seja grata pela mínima coisa que for. Seja grata por ter deixado teus filhos em casa e tu poder ouvir essa palavra. Seja grata porque amanhã tem culto. Seja grata porque tu ainda está num país livre. Seja grata porque você tem arroz e feijão. Seja grata porque tem louça na pia, porque teve comida. Seja grata porque você tem filho. Seja grata porque você tem marido. Seja grata pelas coisas do dia a dia, aquelas que você não valoriza. Começa a olhar com olhos bons, com olhos de gratidão, porque senão você sempre vai achar uma coisa para reclamar. Sempre vai achar uma coisa para focar no que é ruim. A pessoa tem 1000 coisas boas, mas ela escolhe focar naquilo que não é bom. 3. Contentamento. Cultive o sentimento de estar contente em Deus. A comparação é a raiz do descontentamento. Para de comparar a tua vida com a blogueira. Existe blogueira ainda? Gente, eu sou muito desatualizada, existe, né? Tá. Para de comparar a tua vida com as influencers. Para de comparar a tua vida com a irmã da igreja. Para de comparar a tua vida com aquela que está sempre rindo nos stories. Gente, a vida de ninguém é perfeita. Eu tinha uma irmã, muitos anos ela congregou com a gente, ela era bem novinha e ela tinha muitas queixas, ela era bem depressiva, ela tinha sentimentos ruins. E aí um dia nós estamos conversando, e ela assim, ai, é que tu não me entende, a tua vida é perfeita. Cara, eu perdi minha mãe com 7 anos, eu apanhei a reveria, eu perdi um filho, com 21 anos eu quase morri por causa que eu tive hipertireoidismo, eu tive que ficar 4 meses em repouso absoluto. Eu estou tendo que ouvir que a minha vida é perfeita? Gente do céu, imagina se não fosse. A vida de ninguém é perfeita, nem a minha, nem a tua. A gente tem que escolher sorrir. A borra do café, quando passa água quente, ela tem que escolher fazer um cafezinho bom. Todo mundo tem coisas para reclamar. Todo mundo tem coisas que sofreu. E a vida depois do Éden é isso. Escolha ser contente. Para de lamentar aquilo que tu não teve. Para de lamentar aquilo que tu perdeu. Foca naquilo que Deus fez por ti. Esteja contente nele. Sabe por que a gente fica descontente? Porque a gente foca nas coisas que não saíram como a gente queria. E a gente acha que nós teríamos um plano melhor do que Deus. Todo sentimento de descontentamento, ele é uma murmuração direcionada a Deus. Você não aceita a história que Deus escreveu para você.
A história que Deus escreveu para mim é essa. E eu vejo a mão bondosa do Senhor. Se Deus escreveu uma história difícil para ti, foi nessa história difícil que Ele escolheu te resgatar, te proteger, te guardar, te santificar, te fortalecer, te sustentou até aqui. Não importa o que tu tenha passado. Gente, às vezes eu fico olhando assim, o fulano se desviou, saiu falando da igreja. É que também, olha a criação do fulano. Os pais não souberam criar direito. Os pais não souberam isso. Mas teve pai. E eu que não tive pai nem mãe, estou aqui. Gente, ninguém tem desculpa. A responsabilidade é só tua. Se a tua vida foi doída, foi sofrida, sacode a poeira, levanta e vai. Seja corajosa. Olha para a vida com olhos positivos. Seja contente. Para você ser contente, você tem que confiar que tudo que Deus faz é bom e ponto final. Não lamento as perdas. Sacuda a poeira, continuo caminhando com Jesus, porque eu confio que se Ele permitiu, é porque foi bom. Tudo é uma questão de fé. Resumindo, a verdade é essa. A minha fé, ela tem que crescer. A minha imagem de Cristo, ela tem que ser exaltada. Quando eu fico ansiosa pelo dia de amanhã, pelas coisas que podem acontecer, eu estou com uma imagem pequenininha de Jesus. Eu não creio que Ele vai cuidar de mim. Quando eu fico com medo do que pode acontecer, eu estou com uma imagem pequenininha. A minha fé não alcança que Jesus pode ser bom. Tudo é uma questão de ter uma visão exaltada de Cristo. 4, esperança. Cultive esperança. Mas está difícil, né? Com o país do jeito que está. Como é que vai ser o ano que vem? Terrível. Se Jesus não fizer nada, vai ser terrível. Mas nós vamos cultivar esperança. Sabe por quê? Porque as coisas que Ele já fez por mim vão alimentar a minha fé para o futuro. Passou por coisas ruins? Passei, irmã. Foi difícil. Mas está aqui, né? Está aqui. Sobreviveu. Está aí, bem forte, bem saudável, bem gorda, bem lustrosa, como dizia minha avó. Porque Jesus te guardou. Se Ele não muda, aquela situação difícil é justamente o que vai alimentar a tua fé para a próxima situação. Esperança. Se Jesus é bom, Ele será ainda bom no amanhã. 5, cultive alegria. Nem todas nós seremos a Karina da vida. Por que a Karina abre o MF? Porque a Karina é alegria em pessoa. Gente, por que não sou eu abrindo? Porque eu ia parecer a tia do SOI. Oi, irmãs, tudo bem? Estou feliz de estar aqui. Vocês notam que eu demoro para engrenar, né? Porque eu levo meio tímida, meio retraída. Depois que eu começo a falar, não paro mais. Mas até começar, demora. Não sou alto astral toda a vida, todo dia. Nem todo mundo vai ser igual a Karina. Se duvidar, eu acredito que até a Karina, de vez em quando, tipo assim, uma vez no mês, acorda um pouquinho mais borocrochô. Mas a alegria faz parte do fruto do Espírito. Logo, não é uma escolha. A gente vai ter que ser intencionalmente alegre. A gente vai ter que escolher sorrir. Mas eu não estou com vontade de sorrir. Ria sem vontade. Vai treinando. Cultiva a alegria. Cultiva o hábito de pensar em coisas boas, de sorrir, de rir de uma piada, de rir de si mesma. Não se leve tão a sério. Todo mundo que se leva muito a sério vai se tornando depressiva, amarga, séria, ranzinza. Sorria mais. Se não está com vontade, vai treinando. Vai na frente do espelho e faz assim. Você vai ficar mais bonita. Olha quem dizendo. Você acha que eu sorrio muito? Não, não sorrio. Não sorrio. Já as pessoas estão cansadas de dizer, sorria mais, teu sorriso é tão bonito. A alegria é importante. 6, cultive confiança. Para você confiar, você tem que ter uma visão de um Deus grandão. Canta comigo. Meu Deus é um Deus grandão. Meu Deus é um Deus grandão. Meu Deus é um Deus grandão. Estou bem em suas mãos. É isso aí. Parece uma coisa tão infantil, né? Eu estava conversando com o pastor Daniel.
E eu estava passando uma situação difícil e eu disse, Daniel, às vezes eu faço que nem criança. O que tu faz? Quando o medo vem, eu imagino um Deus bem grandão. Assim, que nem criança. Porque se ele é grandão, não há nada que possa abalar ele. E se eu estou nas mãos dele, eu estou segura. Cultive confiança, porque o teu Deus é um Deus grandão. 7, descanse. Ah, mas é difícil, né? Porque descansar não tem a ver com ter controle das coisas. Você não tem o controle total das coisas. Descansar tem a ver com entrega. Entrega nas mãos de Deus e vai. 8. Transforme seus sentimentos em palavras. Eu faço isso muito, muito. Quando eu estou com medo, eu falo, Jesus, eu estou com medo disso. E eu conto para Jesus. Como se eu estivesse falando com a minha melhor amiga. Porque às vezes a gente não tem dificuldade de falar com a amiga, mas tem dificuldade de crer que Deus está nos ouvindo. Você precisa desse relacionamento íntimo com o Senhor, de saber que Ele está disposto e Ele está ali para você, de saber que quando você dobra o teu joelho lá no quarto, no escuro, depois que todo mundo da casa dormiu, quando corre aquela lágrima quente do teu rosto, Jesus está ali do teu lado, disposto a te ouvir. Se está vindo uma ansiedade, estou ansiosa porque eu estou com medo que aconteça tal coisa. Fala, Jesus, eu estou com falta de ar. Jesus, está doendo aqui. Jesus, eu estou com medo disso. Jesus, eu estou ficando nervosa. Segura na minha mão, me acalma, respira comigo. Você precisa de um relacionamento com teu amigo que está disposto a te ajudar. E o melhor de tudo é que esse amigo ele não é só disposto, porque uma amiga pode estar disposta a te ajudar, mas nem sempre ela vai poder. Mas Jesus pode. Transforma teu sentimento em palavra, em oração, seja qual for o sentimento. Eu já contei para vocês, né? Eu conto tudo para Deus em oração. Não estou nem aí. Uma irmã fez muita maldade para mim. Nunca vi uma pessoa tão fofoqueira na vida que nem ela. Mas a Bíblia manda a gente perdoar. A gente tem que orar pelos inimigos. Lá vou eu, dobro o meu joelho e digo, Jesus, me ajuda a perdoar aquela desgraçada. Eu conto tudo, porque não há reservas entre ele e eu. 9, viva em comunhão. É isso aqui, ó. É estar no MM, é estar no culto, é mandar um WhatsApp, é pedir uma oração, é estar em um aniversário que de última hora tu confirma, mas de última hora dá ai, por que eu vou lá? Porque a comunhão cura. Ah, não é só eu, né? Não é, né? Não, bora lá, vamos lá. Daí, na hora de se arrumar, ai, desgraça. Por que eu fui confirmar? A comunhão cura. Esteja em comunhão. Quando eu saí do hospital, lá vem tu de novo com essa história. Quando eu saí do hospital, que eu tinha sofrido o aborto, você sabe o que eu fiz? Convidei um bandão de gente para comer sushi. Porque quando eu estava grávida, eu não podia. Eu comi um monte de sushi com um monte de amigo. Porque eu estava feliz? Não. Eu queria chorar. Eu queria ficar sozinha num canto escuro. Mas eu sei que a comunhão cura. Levei um monte de gente para comer sushi. Rir forçado e fugir da depressão. É assim que se faz. A gente é adulto. A gente não come só quando tem fome. A gente não deita só para dormir. A gente faz as coisas porque sabe que é para ser assim. Então, se você quer ficar sozinho, isolada, triste, você vai estar em comunhão. Amém? O meu pai, eu estou terminando. Se as gurias da banda quiserem subir, pode subir. Meu pai me ensinou a andar de bicicleta quando eu tinha 7 anos. Uma memória muito boa, muito boa. E a gente ia para um campo que tinha lá no Morro da Cruz, e eu ganhei, desculpa, né, por causa da inveja, eu ganhei uma Calói Cessezinha. Desculpa, mas eu tive, né? Não tive mãe, mas eu tive uma Calói Cessezinha. Tive uma Calói Cessezinha lilás com a cestinha branca.
Meu pai me ensinou a andar de bicicleta. E eu me lembro que eu olhava pela sombra para ver se meu pai estava segurando o banquinho, né? E de vez em quando o meu pai largava para me ensinar a andar, né? E quando eu olhava na sombra e eu não via meu pai, eu caía. Eu tinha que ver o meu pai. Eu tinha que saber que ele estava ali. Só que todas as vezes que eu ia cair, minha bicicleta dobrava e meu pai me juntava. Ele nunca deixou eu cair no chão. Eu não sei que tipo de relação tu teve com teu pai terreno. E às vezes a gente projeta o relacionamento do pai terreno com Deus. Talvez tu não tenha tido um pai para todas as horas. Talvez o teu pai tenha morrido. Talvez ele tenha te abandonado a tua mãe. Talvez ele tenha sido um pai presente fisicamente, mas ausente emocionalmente. Talvez ele tenha te machucado. O pai que deveria te fazer bem, te fez mal. Deus não é assim. Deus não é como os pais terrenos que falham. Deus, Ele é bom. Ele é perfeito. Ele é um pai pleno. O relacionamento com Ele é pleno. E talvez como eu, quando não via a sombra do meu pai, eu ia cair. Eu ficava com medo. Talvez no meio desse sótão escuro, muitas vezes, tu não consegue enxergar a sombra do teu Pai Celestial. Eu quero te dizer, você pode colocar de pé, que o teu Pai Celestial, Ele está aí por ti. Você não precisa ver, você às vezes não vai conseguir nem sentir, você só precisa crer que o teu Pai Celestial, Ele está aí para te ensinar, Ele está aí para te conduzir, Ele está aí para te segurar. Aleluia, porque o teu Pai é um Pai bom.